A Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária com o colega Hugo Lopes. Boa tarde e bem-vindos à Voz do Veterinário, o podcast da medicina veterinária produzido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Hoje, no dia em que este podcast é emitido, Dia Mundial da Luta contra a Raiva, temos como convidado o professor Dr. Virgílio Almeida. O professor Dr. Virgílio Almeida é professor associado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa e investigador em epidemiologia aplicada e operacional das doenças infecciosas e segurança alimentar. Isto na Unidade de Epidemiologia do Center for Interdisciplinary Research in Animal Health. Também foi meu professor da faculdade, um professor dos mais carismáticos que tive, e é com grande gosto que o entrevisto hoje. Como está, professor? Tudo bem? Estou muito bem, é um prazer também estar aqui contigo, Hugo, e queria saudar e agradecer ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários este momento para nós conversarmos de uma doença muito especial, que é a raiva. Confesso que é das minhas doenças favoritas, e apesar de nós hoje em dia não fazer parte da realidade portuguesa, continua a haver um dia mundial a celebrar o combate a esta doença. E, portanto, a minha primeira pergunta é precisamente o que é a raiva e porquê é que precisamos de um dia para celebrar o seu combate? Bom, a raiva é uma zoonose de etiologia viral, ela é causada por um lissavírus que induz uma encefalite viral. Eu penso que o primeiro degrau para nós entendermos ainda hoje esta reação das autoridades veterinárias mundiais face a esta zoonose é que essa encefalite viral tende a ser fatal, excepto nos casos em que seres humanos que tenham sido mordidos por animais raivosos tenham a felicidade de viver num país com excelentes serviços de saúde e de cuidados primários de saúde e possam ser socorridas. Eu também tenho expectativas dos podcasts que vão ser divulgados durante o dia da manhã, um bocadinho por todo o mundo, mas nesta década os números são mais ou menos morrer uma pessoa a cada 10 minutos e, portanto, se eu estiver aqui a falar 1 hora com o Hugo, vão morrer 6 pessoas e isto ainda é terrível. Claro que há hoje uma geografia da raiva completamente diferente do século passado, estamos a falar sobretudo do continente asiático e africano, mas tem ainda um outro lado sinistro, que é 60 mil pessoas morrerem de raiva e metade delas, mais ou menos, são crianças até aos 15 anos. Então tem este lado do impacto sociocultural terrível, que continua infelizmente a matar e mata crianças. E, portanto, esta combinação torna a raiva uma zoonose da qual nós não podemos de todo relaxar. E que seria uma doença evitável. Ou seja, nós temos meios para conseguir precaver, para nos proteger as populações desta doença. Eu, sinceramente, Hugo, não sei se seria uma doença evitável. Compreendo o objetivo da Organização Mundial de Saúde de um dia erradicar a raiva do planeta. Eu acho que devemos ter todos os objetivos ambiciosos. Mas, por outro lado, se nós olharmos à estratégia de sobrevivência deste vírus, ele é tão hábil que infecta todos os animais de sangue quente, portanto. E é muito difícil nós implementarmos com níveis de eficácia muito grandes estratégias de controlo ou mesmo de vacinação da fauna selvagem. Agora, se mudarmos para a palavra evitar para o verbo controlar, definitivamente. E a Europa liderou esse movimento nos anos 80 do século passado, com muito sucesso, de experiências de vacinar raposas, lobos, chacais, e os norte-americanos também, o coiote. Portanto, há possibilidade hoje em dia, haja dinheiro e recursos humanos para o fazer, de criar uma frente de animais selvagens vacinados, com vacinas orais que se distribuem em iscos, depois podemos falar disso. Agora, não sei se alguma vez teremos uma cobertura de vacinal desse lado, do lado dos reservatórios selvagens, que nos permita ambicionar um dia erradicar a raiva. Agora, do Por lado... ser demasiado diversa.
por ser demasiado diversa. O vírus é um vírus estável, felizmente, não é? Em tempos de Covid-19 toda a gente fala, e da gripe, não é? Dos coronavírus e dos influenza vírus, que são vírus que têm mutações com muita frequência e trocam pedaços genéticos, e de um momento para o outro pode aparecer uma estirpe muito virulenta e que de repente consiga invadir outras espécies animais. Não é isso que se passa com o vírus da raiva. E então há milénios ele foi muito inteligente e percebeu que a melhor estratégia para ele era infectar muitos animais. E de facto consegue fazê-lo e continua a fazê-lo. Continua a fazê-lo. E essa era uma das perguntas que eu lhe queria fazer. Se era se nos podia guiar pela história deste vírus e de como é que tem acompanhado a humanidade, e como é que a Europa, sobretudo a Europa, mas também os Estados Unidos, como estava a dizer, conseguiram esta vitória em termos de controle da doença. Sim, bem, esta é uma das zoonoses, eu diria, melhor documentadas do ponto de vista antropológico. Ou seja, existem, por exemplo, papiros do Antigo Egito, com pessoas a serem mordidas por um canídeo, muito provavelmente chacais, não é? Da mesma forma que existem pinturas rupestres deste receio ancestral, está quase no nosso subconsciente coletivo, de que é um perigo muito grande para a nossa vida sermos mordidos por esses canídeos selvagens. Isso nós temos de datado muito bem. Depois, há aqui dois eventos, não é? Ao evento dos impérios, a partir das grandes circunnavegações, não é? E Portugal, de facto, teve essa capacidade de abrir novos mundos ao mundo, mas também foi-se meter na boca do lobo para muitas doenças infecciosas, não é? E esta é uma delas, que é literalmente a raiva. E é curioso que o nosso último caso de raiva, confirmado no nosso país, mas importado, porque realmente veio da Moçambique, é de 1984. Portanto, desde aí que nós estamos em silêncio epidemiológico pleno, seja em animais nascidos em Portugal, seja nestes casos que nos vêm de fora. Mas também no final do século passado tivemos um caso numa cidadã de origem guineense. Portanto, esta nossa relação com a África, com a Ásia, montou-se a partir daí. Pois vem ainda do tempo da nossa monarquia, os primeiros decretos no sentido de legitimarem os médicos veterinários a poderem capturar e abater cães vadios. Não consegui perceber se isolados ou provavelmente já organizados em matilhas de cães vadios, vem de 1877. Portanto, nós estamos a falar de finais do século XIX, já a nossa monarquia tinha a percepção da gravidade desta doença. E depois vem o primeiro grande evento, que eu penso que, usando verbos de hoje, globaliza de facto a preocupação da raiva, que é a Primeira Guerra Mundial. E se nós formos ver depois, já com a República implantada em Portugal, em 1910, vêm os decretos da vacinação obrigatória da raiva de 1925, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O Mas que de é que forma nós isolada aprendemos? em cada país. Ou De seja, forma nesta altura isolada, não havia não, coordenação sim. entre as nações. Não havia coordenação, Hugo, mas há uma memória coletiva que se viria a repetir na Segunda Guerra Mundial. E outra vez causa toda esta auréola, que às vezes é muito cinzenta, da raiva que fascina o Hugo e fascina muito dos meus estudantes. E que provavelmente não sei até que ponto é que não estará, infelizmente, a acontecer agora de novo na Europa com a guerra na Ucrânia. Que é na Primeira Guerra Mundial, como em todas as guerras, sempre que exércitos opostos se confrontam, há vítimas. E, portanto, os cadáveres dos soldados ou são rapidamente removidos e enterrados, ou então, se há um exército que parte a tentar capturar soldados, toda a gente foge. Toda a gente foge. E os cadáveres ficam lá. E esses cadáveres viram fonte de alimento para os animais selvagens, que iremos depois, se houver uma oportunidade, especificar um bocadinho quais, e para as tais matilhas de cães organizados que se começaram a alimentar da carne dos cadáveres dos soldados. Isto foi na Primeira Guerra Mundial e viria a repetir-se depois na Segunda Guerra Mundial. Então, do ponto de vista da história, também há
médicos veterinários que gostam muito de fazer este tipo de investigações, que foram acompanhar a disseminação da raiva na Primeira e na Segunda Guerra Mundial ao longo das grandes batalhas. E, portanto, quando eu diria que hoje temos um conflito e há ucranianos e russos a morrerem, e estão-se a descobrir e a reportar valas com cadáveres, provavelmente eu penso que os ucranianos estejam a usar cães para sinalizar a presença de cadáveres nessas valas. Se não houver, de facto, um controlo, o que acontece é que as pessoas, neste caso, imaginem que é mais fácil, talvez, para quem nos está a ouvir. Os ucranianos estão a fugir, ou há umas semanas estavam a fugir ao exército russo. E, obviamente, uma das coisas que fica para trás são os nossos animais de companhia. E enquanto os gatos são gregários e ficam ali no bairro onde viviam, os cães não. Os cães apelam imediatamente ao seu instinto, não é, da família Canidé, viram lobos e organizam-se em matilhas. E são essas matilhas que nas guerras mundiais foram comer os cadáveres dos soldados dessas guerras. E, portanto, é uma preocupação grande e uma grande lição que a Europa tem desta memória que está no subconsciente do que se passou na Primeira e do que se passou na Segunda Guerra e da importância de não abandonarmos animais. E agora houve um esforço da Europa de acolher refugiados ucranianos que trouxeram os seus cães e os seus gatos, e nós percebemos isso, não é? Mas obviamente também temos que imaginar as centenas de Apesar cães que de ficaram para ter trás. havido alguma discrepância entre a lei que eles aplicam, não é? Porque eu creio que nem, foi obrigatório passarem pela Direção-Geral de Veterinária para fiscalizar se estavam devidamente vacinados e se não tivessem, serem chipados Claro. e vacinados. Mas essa imagem que pinta de matilhas de cães possivelmente raivosos Sim, é a raiva assustador. na É assustador. Segunda Guerra Mundial ficou, segundo o professor Bernard Thomas, que foi depois, tive a oportunidade de trabalhar com ele em vários cursos na área da epidemiologia, e o Bernard Thomas é agraciado com um doutoramento honoris causa pela Universidade de Lisboa. A raiva terá estado no pós-Segunda Guerra Mundial a 80 quilómetros de Paris, e a progressão não foi feita por hospedeiros reservatórios selvagens, não é? Foi feita por cães e por matilhas de cães. Daí que é muito interessante nós olharmos para trás, e se estás a perguntar de história, já nos nossos decretos reais, o alvo eram os cães e a captura dos cães e o controle das matilhas. E, portanto, há esta memória, e esta memória está cá. É muito importante que ela seja partilhada com as gerações futuras, não é? Portugal já não tem casos de raiva Desde em 52, cães nascidos em não Portugal é? desde 60. Eu estive a rever isso e, de facto, é desde 60. E, portanto, é só nós imaginarmos. Eu Oficialmente nasci, eu indemne nasci desde 60. Eu nasci em 60 e fui teu professor, portanto eu já não vi raiva em Portugal. E todas as outras gerações, as que estão atualmente, não vão ver casos de raiva se as coisas continuarem a correr muito bem. Agora, isso não invalida, nós não continuemos a falar de raiva, porque todos os anos temos então esta tendência. Se nós agora passarmos para o século XXI, a tendência agora é ao contrário. A tendência que se tem estado a verificar, com bases de dados já muito refinadas e com uma boa vigilância epidemiológica, é a adoção de cães no norte da África por belgas, franceses, holandeses, espanhóis, onde existe raiva urbana, exemplo Marrocos, Tunísia, não é? As pessoas vão para lá, apaixonam-se por aqueles cachorrinhos, veem-nos abandonados na rua e adotam-nos, na altura completamente assintomáticos, mas já foram mordidos por outros cães nas ruas desses países e dessas cidades, vêm para a Europa a fazer o período de incubação e depois exibem sinais clínicos compatíveis com raiva na Bélgica, na Holanda, na França. Está tudo reportado no Promed e noutras bases de dados, e isso, outra vez, não permite que a gente relaxe. E é importante, e estavas a dizer, e muito bem, não é? A iniciativa de todas as autoridades veterinárias competentes foi sim, vamos acolher os refugiados, vamos ajudar estas pessoas que estão a viver um drama nas suas vidas, mas vamos controlar os seus cães e gatos, não é? Exatamente porque é a leste da Europa, estamos aqui os dois a fazer um tricô, não é? Continuando a fazer o tricô, a leste da Europa, o que nos preocupa mais é definitivamente da Polónia para cima. Portanto, onde nós ainda temos casos de raiva todos os anos a serem notificados à Organização Mundial de Saúde Animal, quer em animais domésticos,
quer em animais selvagens. E onde ainda se vacina contra a raiva, não apenas os cães, mas os porcos em extensivo, os bovinos, os cavalos, e portanto ainda há uma grande pressão de vacinação. E onde se forem ver, quem estiver interessado a ouvir-nos, os mapas que a OIE publica, as pontinhas vermelhas, os pontinhos vermelhos de casos estão claramente no leste da Europa. E, portanto, tudo o que seja uma guerra no leste da Europa é altamente preocupante para os países Que se limítrofes. arrasta. Polónia, a Alemanha, não é? Depois a fronteira da Alemanha com a França e muitos outros países. Portanto, os cenários de guerra, a nossa memória coletiva é que não são nada bons para a difusão de todas as doenças infecciosas e desta, que é a raiva, por causa das matilhas dos cães. E não deixa de ser bastante preocupante. Nós estamos a falar neste contexto de guerra, mas eu lembro-me não me lembro qual é que foi o professor, dizer que em África se fugia era dos cães, não se fugia de leões, não se fugia de elefantes. As pessoas, as populações fugiam era dos cães com medo da raiva. E isso foi uma coisa que me ficou na cabeça. E quando me diz que a maior parte dos infectados são crianças com menos de 15 anos, quer dizer, Sim. é uma visão um pouco assustadora, ter É. estas populações a conviver com estes vírus nestas situações. Eu E, tive e é essa. Deixa-me só responder a isso, porque provavelmente terá sido outra pessoa, mas eu também partilho com os meus estudantes a vivência que eu tive de 5 anos em que trabalhamos em Angola, em projetos do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, do IPAD, e eu estive com outros colegas da Universidade de Lisboa no Planalto do Huambo, a quase 2.000 metros de altitude, onde na altura, portanto estamos a falar há 10, 12 anos atrás, todos os anos todos os meses eram sinalizados casos de raiva outra vez em crianças. E portanto o que acontece é que eu vi isso que o que estava a descrever. Era nas tabancas, ou seja, nas pequenas aldeias, a aproximação de um ou mais cães errantes ou dos chacais, que são em África o principal hospedeiro reservatório, as crianças apedrejavam logo, ou seja, obviamente nós num contexto europeu, hoje felizmente estamos com esta situação, pelo menos na União Europeia, muito bem controlada, podemos relaxar algumas medidas e é o que estamos a fazer. Quer dizer, um parque canino numa cidade é um exemplo disso, não é? Os animais hoje socializam nos parques caninos de norte a sul do continente e não têm trela, não têm ensaime e brincam uns com os outros. E são um exemplo do que a classe médico-veterinária permitiu hoje aos cães que vivem em Portugal e aos respectivos titulares, não é? A possibilidade de fazermos isso. Vocês vão para outras zonas do mundo e a realidade é completamente diferente. Um cão não controlado, vadio, com mau estado geral, feridas, às vezes já com paralisia dos músculos da boca, boca aberta, não é? Saliva, a Sim. babar-se, os animais são imediatamente apedrejados. E é engraçado, também tive este ano já, numa discussão de uma tese de mestrado de uma ex-aluna amiga que foi para a Indonésia. A Indonésia agora, estamos a falar do continente asiático, exatamente a mesma situação. Ou seja, com raiva em zonas urbanas e eles, por exemplo, não têm instruções para sair do carro à noite porque os cães vadios vêm para as bermas da estrada à procura de cadáveres de animais que tenham sido atropelados para se alimentar. E tive agora a Sofia Gomes, que está a escrever agora a tese. A Sofia foi para a Virgínia, nos Estados Unidos, para um grande centro de recuperação de animais selvagens. E o rigor dos controlos para os raccoons é brutal, porque eles são hospedeiros reservatórios da raiva Sim, lá e os Estados reservatório. Unidos ainda têm muita raiva. Professor, e estamos a falar numa doença, e vou-lhe pedir um minutinho de resumo sobre isto, que tem um quadro clínico absolutamente horrível, não é? Lissavírus, que vem de uma deusa completamente irada, louca, violenta. Pode-nos descrever o quadro clínico em um minutinho? O quadro clínico que o Hugo está a descrever é o mais frequente de ocorrer, por exemplo, nas raposas, nos coiotes, nos cães, e nas pessoas também. Chama-se raiva furiosa e é uma apresentação em que há alterações do psiquismo e pessoas e animais perdem o instinto de conservação da espécie e a partir daí agredimos tudo o que nos aparece à frente, inclusive o que não vemos. Porque à medida que o vírus vai destruindo os neurónios no sistema nervoso central, também vai ocorrendo um quadro de alucinações.
e, portanto, estão filmados e muito bem documentados, por exemplo, cães a abocanharem objetos imaginários. Então, o que acontece é que nessa fase é terrível, porque países como, por exemplo, a Alemanha, que estávamos a falar há pouco, vocês vão para uma floresta e de X em X árvores tem um cartaz a dizer: se um animal selvagem se aproximar de si, não lhe toque. Ou seja, já há uma alteração do instinto de conservação da espécie. Os animais, em vez de fugirem de nós, aproximam-se de nós. E as pessoas veem um Bambi, veem um javali, veem uma raposinha pequenina e acham aquilo fantástico e E fazem-lhes uma querem tirar festa. uma fotografia para o Querem Instagram. fazer uma selfie e às tantas já estão mordidas. Depois, a seguir, entra-se numa fase de paralisia, que é então, mais característica, é a paralisia dos músculos da deglutição. Nós e os animais estamos permanentemente a produzir saliva. Eu estou a falar e estou a produzir saliva, mas estou a conseguir engoli-la. A partir do momento que há paralisia desses músculos, pessoas e animais deixam de conseguir engolir a saliva. Então, o quadro que o Hugo estava a dizer é realmente de um animal que ataca, não tem qualquer instinto de proteção da espécie, boca aberta e a babar-se. E já agora, se vocês a próxima vez que virem um filme de ficção científica, vejam como a literatura se inspira, não é só no nome do liça-vírus, não é? A maior parte dos lobisomens, há sempre aqui um componente do ataque que está associado a estes quadros de raiva furiosa. Os ruminantes tendem a fazer mais formas paralíticas de raiva do que o cão, ou o chacal, ou a raposa. Eu creio que há pouco não disse, referi que o chacal é o principal hospedeiro reservatório da raiva em África, mas na Europa é a Vulpes vulpes, que é a linda raposa vermelha. Por isso é que há pouco, quando estava a falar de uma grande experiência da Europa de vacinação, é sobretudo vacinação da Vulpes vulpes, da raposa vermelha, nos anos 80 e 90 do século passado. E gostava agora que se estendesse um pouco sobre isso. Como é que, em que medida é que a veterinária ajudou no controle da doença na Europa? Ou seja, certamente houve medidas do lado humano, mas também houve bastantes medidas do lado veterinário. Eu confesso que não sei, nunca conversei com um médico sobre isto, qual é que é o grau de alerta neste momento, de vigilância que existe para a raiva na parte da saúde humana. Mas na parte da veterinária fez um longo caminho. Sim. É um dos. Olha, se fosse hoje, não é? Havia um rei que assinava um decreto real a dizer One Health. É talvez um dos Sim. excelentes exemplos, não é? Em que os veterinários foram fundamentais na proteção da saúde pública e na salvaguarda da saúde e do bem-estar dos seus cidadãos. Porque, obviamente, ao prevenir primeiro as cadeias de transmissão causadas pelos cães, e como vimos desde 1877 que andamos a capturar cães, na altura a eutanasiar cães e hoje a capturar cães, a esterilizar cães, a vacinar cães, a microchipar cães e depois a nível dos abrigos, dos centros de recolha oficial e dos abrigos privados a tentar arranjar famílias para esses cães. Portanto, a nossa relação com o fim alterou-se e muito bem. Mas o início, que é evitar que os cães se consigam organizar em matilha, continua em 2022 igual a 1877. Ou seja, é fundamental nós prevenirmos esse tipo de situações. Além de que essas matilhas organizadas de cães, transmitem também outras doenças infecciosas, não transmitem só raiva, e são predadores de animais que nós hoje temos programas de conservação, como é o caso do lobo ibérico e do lince ibérico. Um lobo ou um lince não tem hipótese se forem cercados por uma alcatilha de 20 ou 30 cães asilvestrados. Nem pensar. Do lado humano, continua a haver uma excelente prestação de serviços nas consultas dos viajantes, ou seja, as pessoas informadas que sabem que vão viajar ou fazer turismo, ou estudar numa bolsa Erasmus, ou trabalhar mesmo para países onde a raiva é endémica. Isso é filtrado logo na consulta do viajante e, se percebem isso, indicam a necessidade da vacinação. Portugal mantém um estoque de vacinas, quer para poder vacinar pessoas que tenham eventualmente sido mordidas por animais com uma suspeita clínica de raiva, quer para vacinar pessoas que vão trabalhar. Olha, eu estou-me agora aqui a lembrar de um caso muito, muito específico disso, Hugo. São as missões militares.
Portanto, todos os nossos quadros de missões militares ou de médicos sem fronteiras, veterinários sem fronteiras, que vão para essas frentes mais delicadas, onde há a probabilidade de contraírem doenças infecciosas que nós já não temos na Europa, são vacinados. E, portanto, eu diria que a comunidade médica está muito alerta para a situação de podermos contrair a doença quando saímos do espaço europeu, da União Europeia e de Portugal. Do ponto de vista de estarem sensibilizados para o quadro clínico da raiva nas pessoas, eu acho que estão menos, exatamente porque nós já não Ser tão temos raro. raiva há mais de meio século, não é? E aconteceu isso. O último caso confirmado de raiva foi numa cidadã que trabalhava em Portugal, mas com passaporte guineense, que acabou por morrer por raiva, exatamente porque logo de início não se colocou essa hipótese, apesar dela vir da Guiné e na Guiné existir raiva, não é? Mas obviamente hoje o nosso médico está muito direcionado, e então agora em tempo de pressões Covid, de ansiedades, não é? De ataques e de ressonâncias magnéticas, pensamos logo no que é mais frequente, e se calhar bem, e depois, quando não temos uma confirmação das nossas suspeitas clínicas, é que vamos pôr outras doenças que são menos frequentes ou raras, como é o caso da raiva. O problema, que eu creio que há pouco não disse, foi que os períodos de incubação são muito prolongados. Estamos a falar de períodos de incubação que no cão podem ser 2, 3, 4 meses e nas pessoas podem ser até 6 meses. Portanto, é muito difícil ao médico apurar uma história pregnessa do que se passou há 4 ou 5 meses atrás. Deixa-me interrompê-lo aí, mas eu por acaso pensei que aquelas quarentenas de 14 dias pós-mordedura tinham a ver com isso, que tinham a ver com o período E de incubação tem, da raiva. não. Tem a ver é com a dinâmica da doença. O que eu estou a dizer é que o período de tempo que animais e pessoas ficam sem exibir sinais clínicos pode ser de meses. A partir Ah, do ok. momento que aparecem as Em que primeiras mostram sinais alterações de clínicos. Ok. comportamento, um cão tem 7 a 10 dias de vida. Por isso, quando eu, logo na primeira pergunta do colega Hugo, dizia tendencialmente nos animais a raiva é quase sempre fatal, é porque quando são identificados animais suspeitos, eles já exibem sinais e a partir do momento que exibem esses sinais, o intervalo médio de duração da doença é 7 a 10 dias. Daí que os tais sequestros que estás a falar sejam de 15 dias, ou seja, temos mais 5 dias de conforto que o legislador e muito bem nos deu para mantermos estes animais isolados e os observarmos pelo menos 2 vezes por dia. Então nós temos isso tudo montado em função desses sequestros. Outra vez, do ponto de vista do One Health, do ponto de vista de saúde animal, tentar o mais depressa possível impedir que haja cadeias de transmissão. É muito gira a componente ecológica da raiva. A última vez que tivemos casos em cães nascidos em Portugal foi em Mértola, um cão, em 1960. E nesse ano terá havido cheias, ou seja, choveu muito e o Guadiana estava exuberante e transvasou. E então o que acontece é que esse cão, antes de entrar na fase paralítica e morder, teve a oportunidade de morder outro cão e 2 gatos já no Algarve, em Alcotim. Então, quando nós vamos estudar os últimos 4 casos de raiva, são causados por um cão que mordeu outro cão e 2 gatos, e mesmo assim vejam que foi Mértola Alcotim, ainda há uma certa distância, mas o rio Guadiana e as cheias estão contribuindo para este tipo de situações. Ou seja, depois ainda temos do nosso lado esta questão da ecologia, não é? E há momentos em que é mais difícil, por exemplo, se tivermos uma barreira como uma grande montanha, não é? É mais difícil um animal em 7, 10 dias subir uma montanha, atacar cães pastores. Mas depois os ecossistemas às vezes favorecem isso. Foi o que aconteceu nos anos 60, não é? Daí a importância que estavas a dizer da articulação entre as autoridades veterinárias competentes de países vizinhos. E Portugal tem esta felicidade. Somos vizinhos do Oceano Atlântico, E estamos que na ponta, normalmente exatamente. traz coisas muito boas, não nos traz raiva, não é? E depois temos só que articular bem com os nossos colegas espanhóis. É muito mais complexo para países com 6, 7 fronteiras no centro e no leste da Europa, não é? E que estão encostados a países onde ainda por cima há raiva. Onde ainda por cima há raiva. Estavas-me a pedir para eu contar uma história, tenho uma história muito interessante. Também na década de 90, ou início de 2000,
fui com outros colegas meus a fazer uma pré-avaliação do curso de Medicina Veterinária em Varsóvia, na Polónia. Eles estavam no processo de pré-adesão à União Europeia e uma das coisas que tinham que fazer era uniformizar os currículos. Eu fui lá numa missão com outros colegas. E na noite em que chegamos, nós fomos jantar com colegas da Faculdade de Medicina de Varsóvia e havia uma grande agitação no restaurante. Não é normal eles falarem assim tão alto num restaurante. E nós, a brincar, perguntamos se a equipa local de futebol tinha perdido, porque havia aquela excitação toda. E o colega disse-nos: não, hoje foi capturado um lobo suspeito de raiva e estamos a fazer o diagnóstico do laboratório da autoridade veterinária competente. E, portanto, para quem me está a ouvir, era a mesma coisa de hoje eu estar a dizer que no Parque Eduardo VII, aqui em Lisboa, tinha havido um lobo suspeito de raiva. E, portanto, é isto que é ainda muito da realidade do leste da Europa. E, portanto, estamos confortáveis no sul e no centro da Europa, continuamos desconfortáveis no leste da Europa, não é? Isso para nós é uma coisa completamente impensável. Professor, vou-lhe pedir 5 minutos para que nos fale sobre o futuro em termos epidemiológicos do vírus da raiva. É a sua especialidade, não é? Epidemiologia. O que é que nos espera para o futuro? Essa é a parte tramada em que vocês pedem aos epidemiologistas para nós fazermos previsões, não é? Nós não temos bolinhas de cristal, definitivamente não temos bolinhas de cristal. Podemos olhar e aprender pelo menos com o passado recente. Então, falando da experiência do passado recente, definitivamente há um perigo no Norte da África. Porque no Norte da África ainda temos uma situação muito singular, que é a raiva nas cidades. Estamos a falar de Marrocos. Estamos a falar de Marrocos, estamos a falar de Tunísia, onde, por exemplo, para terem uma ideia da escala da preocupação da Organização Mundial de Saúde Animal e de Saúde Humana, estão-se hoje a fazer vacinações com as mesmas vacinas, com vacinas muito parecidas, para corrigir, com as que usamos nos anos 80 e 70 para vacinar as raposas na Europa, só que agora nos cães. Está-se a usar iscos, que é miolo de pão, pomos a vacina recombinada dentro do miolo de pão, ela está pintalgada com um corante, arroxeado, e, portanto, estamos a tentar que cães errantes, nas ruas do norte da África, ao ingerirem estes iscos com o miolo de pão, vão também vacinar-se. E depois até dá para monitorizar, porque é só abrir a boca ao cão e ver se ficou com a língua e o palato pintados de roxo ou não. E está a fazer esse investimento porquê? Porque depois as pessoas adotam estes cães, trazem-nos para a Europa e nós vamos confirmar aquilo que as autoridades dos países do Norte de África também sabem. Portanto, esse é um dos problemas e estamos a chegar a esse ponto. O segundo problema, já falamos da África, e deixa-me dizer-te uma outra estratégia que se está a fazer em África, que é muito interessante e que aparentemente está a dar bons resultados. Obviamente é um continente riquíssimo em recursos naturais, é um continente ainda com uma instabilidade política enorme, com conflitos de toda a natureza, políticos, étnicos, religiosos, não é? E esses recursos, infelizmente, não são canalizados para a saúde das populações humanas e animais, ou são muito pouco. Então está-se a fazer um ensaio de, com a dose que nós na Europa utilizamos para vacinar por via subcutânea um cão, usar metade dessa dose e recorrer à via intradérmica. E aparentemente está a dar bons ensaios em vários países, Etiópia, Congo, onde estão a ser ensaiados. Então, com uma dose de vacina, nós estamos a vacinar 2 cães. Significa poder duplicar a taxa de cobertura de um programa de vacinação e, em vez de dar a vacina por via subcutânea, damos-la intradérmica e está a dar bons resultados. E, portanto, esperemos também com estas estratégias, eu estou a dar aqui um exemplo da diversificação de estratégias que a humanidade está a tentar fazer para suster a progressão da raiva. Mas eu não tinha ideia que o preço da vacina fosse um fator proibitivo, porque nós pelo menos aqui temos acesso a vacina em si é bastante barata. Pensei que o mais difícil fosse os meios de disseminação da vacinação. Quando eu ouço, por exemplo, que houve aviões a sobrevoar a deitar cabeças de galinha com vacina, eu pensei que esses fossem os principais empecilhos, fosse a distribuição da vacina, não a vacina em si. Mas esses países não as produzem, é isso, têm que as importar. Nos anos 80 e 90, na Europa,
quando se levantava a avioneta ou levantava um helicóptero para largar esses iscos, que inicialmente eram as cabeças de galinha, que eram subprodutos dos matadores de aves, mas depois acabou-se por optar por uma espécie de uns caldos Knorr com proteína de peixe, quando se largava dos helicópteros e das avionetas para as florestas, onde havia sobrepopulações de raposas e raposas infectadas. Essa espécie desses caldos Knorr, vamos falar assim para as pessoas que nos estão a ver e a ouvirem entenderem, apodreciam. E o cheiro de peixe podre é muito forte e atraía as raposas e elas iam lá e comiam os nossos iscos. Mas já nos custou 1000 e muitos euros nos anos 80. Eu não sei fazer isto hoje, levantar uma avioneta, sobrevoar uma área, largar não sei quantos iscos por quilómetro quadrado. Foi na altura a campanha de vacinação das mais caras que o mundo fez e justificou-se. E ainda bem. Em África e em alguns países asiáticos temos ainda um segundo problema. Quando tu falavas em distribuição, tens razão, mas é a distribuição da própria vacina. Ou seja, não haver rede de frio. Um médico veterinário sair com as vacinas às 6 ou às 5 da manhã impecáveis, não é? Ali a 7, 8 graus por tiroas do frigorífico, e de repente 1 hora ou 2 horas depois já está a 30 e muitos graus centígrados cá fora e a vacina já pode perder a sua eficácia. Então tem havido também um esforço para desenvolver vacinas termostáveis para que nesses países em vias de desenvolvimento se possa mitigar o risco de estarmos a vacinar animais com vacinas que já não estão nas condições XPTO que nós usamos na Europa quando, seja em campanha ou seja no hospital veterinário privado, não é? Tiramos as vacinas 1 minuto antes do frigorífico e temos taxas de eficácia da resposta da vacina fantástica. Já agora, eu não É disse verdade, isso, as vacinas antirrábicas são vacinas excelentes a imunizar. Depois há outras realidades, não é? Mas sim, temos esse problema, daí que estimular ou recorrer a estratégias para contornar a questão do preço e mitigar o risco de estarmos a trabalhar com vacinas na arca frigorífica que já estão a temperaturas muito elevadas é bem importante. Professores, estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas isto é um podcast de um sindicato e nós temos uma rubrica que é a Chapada Sindical. Visto que o professor faz parte de uma minoria de médicos veterinários, que é professor universitário, tenho duas perguntas para lhe fazer sobre este tema e porque é uma área que eu acho que sofreu grandes alterações nestes últimos 2 anos com o Covid. A primeira é, enquanto professor, como é que está a ser, qual é que é a sua posição, a sua opinião relativamente ao ensino da medicina veterinária nesta era pós-Covid? Eu já entrevistei outros professores que me dizem que mudou muito, a dinâmica do ensino veterinário, mudou muito com o Covid. Gostava que me desse algumas palavras sobre isso, até porque quando eu fui fazer uma apresentação do sindicato à faculdade, o professor estava a dar uma aula e eu lembro-me de ver o professor a falar com uma ou duas pessoas sentadas. E eu a pensar, então, mas não veio mais ninguém à aula. E depois reparei que o professor falava para o computador. E de repente comecei a ouvir colocarem perguntas pelas colunas. E eu achei aquilo um bocadinho estranho. Fala-me um bocadinho sobre Sim, isso. falo sim, até porque eu tenho a responsabilidade de, há 3 anos, coordenar o gabinete de acompanhamento da Covid-19 da nossa faculdade e estar em rede com mais 18 escolas e iniciamos agora um ano letivo e as preocupações mantêm-se. Então, o que eu penso que tu estás a trazer à discussão é a possibilidade do ensino à distância ser mais potenciado. E eu creio que vai ser. Vai ser a nível de cursos de formação avançada para veterinários que já tenham graduados, em que nós percebemos com a pandemia que podemos contar com a colaboração de peritos que estão espalhados pelo mundo. Já não têm que encontrar na sua agenda 1 ou 2 dias para voarem para Portugal, mais 1 ou 2 dias para regressarem a Portugal, mais 1 ou 2 dias para a conferência, que é basicamente uma semana. E às vezes era muito difícil encontrar pessoas disponíveis uma semana para virem para países periféricos, e há bocado estávamos a dizer que só tínhamos 2 vizinhos, não é? A Espanha e o Oceano Atlântico, somos um país periférico. Portanto, essa possibilidade de, em cursos de formação, em workshops, podermos contar com peritos de grande craveira, eu acho que vai melhorar muito com as técnicas à distância
vamos fazê-las mais. A segunda coisa é o acompanhamento de estagiários de sexto ano dos mestrados integrados. Nós também estamos a fazer o acompanhamento agora à distância, inclusive desenvolver uma disciplina integralmente à distância para eles, no sentido da sua integração na profissão, de recordar-lhes as saídas profissionais que têm, fazer um upgrade da estatística, porque eles depois têm que fazer análise para as suas dissertações de mestrado, e que vamos começar agora em setembro. Curiosamente, a primeira abordagem, Hugo, é uma série de podcasts com colegas que trabalham em várias áreas para os nossos estudantes de sexto ano perceberem como esta profissão é tão atraente e tão diversificada. Do ponto de vista da nossa experiência de ensino, para os graduados, ela não foi muito boa. E agora eu estou a falar não só da faculdade, como da própria Universidade de Lisboa, que já temos andado a analisar isto. Porque os estudantes ficaram 2 anos, houve estudantes que este ano acharam piada, aí o professor, não imaginamos que era assim, a primeira vez que o vejo sem máscara, não é? E eu digo exatamente a mesma coisa, olha, também é um prazer para mim estar-te a ver sem máscara, porque ficaram muito tempo em casa, socializaram muito pouco e perderam algumas competências sociais que Sociais, são sim. extraordinariamente importantes. Quer dizer, isso são importantes para todas as profissões, para um médico veterinário que trata animais que não verbalizam e que tem que interagir com um cliente, que é uma pessoa. É muito importante nós recuperarmos perder o receio de estar próximo das pessoas, dirigir-se a elas, conversar com elas, adaptar os discursos, porque obviamente uma coisa é um estudante estar a falar com os verbos, não é? Com outro estudante, outra coisa é adaptar a Claro. diferentes padrões etários, não é? E está-nos a acontecer uma coisa fascinante, não é? Nós começamos as aulas no dia 12 de setembro, vamos só com 15 dias de aulas, 2 semanas, mas temos os anfiteatros completamente cheios. Segundo, terceiro, quarto e quinto ano, há essa necessidade dos jovens de voltarem às universidades, de voltarem a estar juntos, de voltarem a estar com os seus professores, de voltarem a regressar ao desporto, a tudo aquilo que tu gostas, A, e por a isso é que maior estás aqui a parte fazer um podcast. a maior parte da medicina veterinária é um trabalho de equipa e eles têm que aprender isso. É a última pergunta. E relativamente à carreira docente, como é que é ser-se docente em Portugal, em termos de carreira? Quais é que são as principais dificuldades que alguém que enrede por este lado da docência barra investigação pode esperar? Sim. Vamos dizer as principais dificuldades muito rápido e depois as coisas boas, que é para acabarmos numa onda mais otimista. As dificuldades é que o regime jurídico que está em vigor obriga a quem queira ensinar na faculdade tenha um doutoramento. Eu, por exemplo, né, com os meus cabelos brancos, entrei para a faculdade apenas com a licenciatura. Depois fui fazer o meu mestrado fora e fui fazer o meu doutoramento. E era possível entrar-se sem um grau académico superior. Neste momento, porque há muita gente a fazer investigação, há uma bolsa de doutorados em quase todas as áreas e a medicina veterinária não escapa, e então o regime jurídico diz entra na carreira com um doutoramento. E essa é a principal dificuldade, ou seja, quem sinta mesmo o bichinho de ensinar e gostaria de ensinar e de estar a trabalhar num ecossistema fabuloso, não é? Que tem jovens de 18 anos até jovens de 20, 30 anos que estão a fazer o doutoramento, e depois tem professores e investigadores um bocadinho mais séniores. É um ambiente altamente estimulante. Todos os dias nós temos que nos adaptar. Venham, vai ser preciso na Universidade Portuguesa, em geral, porque devido às nossas vicissitudes económicas não houve reposição de quadros, e vai acontecer no ensino superior o que já está a acontecer no ensino secundário. Nos próximos 6, 8 anos vão-se reformar muitos professores em todos os cursos de veterinária, públicos e privados, e de repente vai abrir uma contratação. E portanto eu diria que vocês estão a 3, 4 anos de abraçarem e regressarem às universidades, encontrarem um orientador, encontrarem um tema para fazer o doutoramento, doutorarem-se e ficarem em stand-by. Porque vão haver recrutamentos, eu não quero dizer em massa porque é um bocado excessivo, não é? Mas vai haver centenas de contratações de professores para o ensino superior e milhares para o ensino secundário, definitivamente. Portanto,
vai haver oportunidades. Não são imediatas, mas entre 5 e 6 anos vai acontecer isso. E pronto, e há mais escolas a abrirem, com os prós e os contras disso, dava para outro podcast, não Dava é? podcast, e é um Este podcast que nós vamos ter. é um podcast que Não eu será acho um que vocês devem podcast, fazer. não será um podcast, vai ser uma mesa de discussão. Ok, uma mesa de discussão, Esse, acho sim. muito bem, porque este Esse, ano letivo também abriram mais 2 cursos em sim, eu Portugal e sei. já são 8. E Estamos à como já são espera. 8, é preciso mais professores para responder à tua pergunta. O sindicato está a acabar as obras, que estamos a construir um espaço num anfiteatro e queremos instituir mesas de discussão de coisas que sejam relevantes para a profissão. Professor, foi um gosto. Hugo, dás-me um Sim, segundo para dizer mais uma coisa. E há outro desafio para os jovens professores, é adaptarem-se às gerações, porque realmente a geração que nós temos, não é? Já são os filhos dos millennials e nós estamos a tentar adaptar-se, não é? À geração Z. E, portanto, eles são muito tecnológicos, são muito competentes, são muito assertivos, são difíceis de motivar e de cativar, demoram um bocadinho mais tempo, são menos passionais do que outras gerações como a do Hugo eram, e, portanto, esses novos professores também vão ter que ter esta disponibilidade de espírito de se adaptar à geração que vai vir a seguir à Z. Não sei, eu estou a tentar e a fazer o melhor possível. Foi um prazer estar com vocês todos. calma, Hugo, calma, muito professor. obrigado. Professor, Sindicato, eu ia lhe dar 2 minutos para uma última sim. mensagem acerca do tema. Se lhe pedissem para falar 2 minutos sobre a raiva no Dia Mundial da Raiva, 2 minutos, o que é que o professor diria? Diria que é uma das nossas grandes bandeiras, médicos veterinários, de proteção da saúde pública. Um exemplo fantástico da forma como nós conseguimos isentar praticamente a população portuguesa e muita da população europeia deste medo, e já conversamos aqui da brutalidade de uma doença que nós tivemos a conversar 1 hora e pouco e terão morrido 8 crianças com menos de 15 anos durante este podcast, o que é terrível, não é? E, portanto, eu enfatizaria o papel do médico veterinário na One Health e na prevenção destas cadeias de transmissão. Segunda coisa que eu diria sempre é estarmos atentos a um mundo cada vez mais global, estarmos atentos a uma frente que estamos agora a tomar mais atenção, que é nos ecossistemas, os animais selvagens, e muitas doenças, não só a raiva, têm hospedeiros reservatórios na fauna. Temos que ter mais veterinários na medicina da conservação, temos que ter mais apoios para fazer mais investigação nessas espécies, porque iremos aprender muito nelas. E acabava com uma coisa: no mundo global há uma espécie da qual nós não tivemos tempo a falar, porque isto estava pano para mangas, que são os morcegos. Os morcegos hematófagos são hospedeiros reservatórios, sobretudo na América do Sul. Mas globalização, marinha mercante, barcos cheios de contentores, vêm da República da China, Roterdão são milhares de barcos, Sines vai-se agora adaptar e, portanto, temos de ter atenção também à possibilidade de um momento para o outro termos casos esporádicos de raiva associados à mordura, não dos mamíferos que estivemos aqui a falar, mas de outros mamíferos voadores que são os morcegos. E é importante, eu queria alertar muito isto para a importância da medicina da conservação no futuro e para os professores ensinarem os seus estudantes dos animais selvagens. Professor, não imagino uma melhor maneira de acabar. Foi um gosto tê-lo cá. Voltaremos a conversar certamente. E muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu.